Fala corredores e corredoras de plantão, estamos na área para mais um vídeo no canal e hoje eu vou te mostrar como você vai dividir o seu ano de treinos de corrida. Então, como a gente pode fazer essa divisão com segurança, com qualidade, para que a gente alcance nossos objetivos e que assim soframos do processo que a gente denomina como periodização. Então, se você gosta de corrida, quer receber mais dicas, quer melhorar sua qualidade de corrida através dos vídeos do canal, eu peço que você se inscreva, clique no botão aqui embaixo, deixe seu curtir e compartilhe com seu colega corredor, se for agregador esse tema para você. Vamos lá então, como dividir meu ano de treinos na corrida? Nós estamos começando o ano de 2021 e se você está vendo esse vídeo depois, também será válido para aplicação. E aí eu resolvi fazer uma estratégia, montar e oferecer um plano de treinos, de estratégias na verdade, não de treinos, de estratégias, para que você saiba o que você vai fazer no seu ano e você comece com um norte, isso que é o mais importante. Então, o papel desse vídeo vai ser te dar um norte para que você alcance as suas metas. Vamos lá, então. O grande desafio nosso é como se manter, treinando durante um ano completo, o importante é a gente não perder o foco do que a gente quer para nós. Então, não definir um norte vai fazer com que qualquer distração que você receba, você acaba desviando e quem quer abraçar o mundo acaba não abraçando ninguém. Então, se você tiver um norte, vai te ajudar muito nesse seu ano completo. E não ter um planejamento, isso vai afetar muito também a sua continuidade e a sua manutenção nos treinos de corrida. Então, se você se manter motivado, se tiver um planejamento, você terá mais chance de alcançar seu objetivo e terminar o ano correndo. O que eu falo? Eu sou treinador e eu faço a minha planilha. Ah, mas você faz planilha? Sim, eu tenho uma planilha para mim. Por quê? Porque eu também tenho que ter um planejamento, eu tenho que olhar esse planejamento, eu tenho que visualizar esses treinos, porque isso também me motiva. Eu acordo, olho para ele e falo, nossa, legal, tem esse treino hoje. Não lembrava que eu tinha esse treino hoje, vou fazer agora. Porque se você não tiver algo que te motive também, vai ficar um pouquinho mais complicado. Lembrando que não podemos depender apenas da motivação. Nós temos que ter disciplina para aquilo que a gente se propôs a fazer. E para falar desse ano inteiro, não tem como eu não tocar num assunto que chama-se a periodização, que é o que vai te trazer a qualidade e a segurança no processo de treinamento. Então, periodização nada mais é do que você controlar as cargas de trabalho durante algum período de tempo com algum objetivo. E o papel de quem faz uma periodização é o treinador de corrida, ou o seu treinador, ou a pessoa que está envolvida no processo. E sim, nós temos uma base um modelo de periodização muito fixo atualmente, que ele se divide na verdade em base, período de choque, período competitivo e o período transitório. Deixa eu pegar minha caneta que eu esqueci de volta. E eu vou falar bem rapidamente o que são esses períodos e o embaixo já deixei um será. Será que a gente precisa fazer isso mesmo? Vamos ver daqui a pouco. Então, assim, o período de base ele consiste em onde você vai dar um suporte para o seu atleta e vai preparar o seu corpo para as cargas intensas de trabalho. Então, ele consiste em treinos como rodagens e fartleks, coloquei um FT, e fartleks, que é o variativo, Então, nesse período a gente não precisa e não deve fazer treinos de tiro, tá? Com muita intensidade. E o período de choque e de competição, como o próprio nome diz, o período de choque é onde você começa a aumentar suas cargas e elas estão altas, te preparando para algum objetivo.
e vai adentrar junto com o período competitivo. O período competitivo ou de choque é onde as cargas elas são elevadas a fim de alcançar a sua máxima performance para uma prova-alvo ou para algum objetivo seu. Então, a gente tem treinos com intensidade forte e treinos de tiro. Então, a gente vai adentrar a periodização importante e aspecto intervalado, trabalho intervalado, para que a gente otimize as cargas da base. E o período transitório, que já foi até produzido um vídeo aqui no canal, se você quiser assistir ele, clica aqui em cima, que você vai ter essa explicação mais profunda nesse período transitório, que consiste nada mais do que cargas mais leves poderão variar com estímulos de treino de intervalado, com o objetivo de te preparar para um próximo período de choque ou competitivo. E aí eu coloquei será mesmo que a gente precisa fazer isso com o modelo atual que a gente está vivendo, com tantos de provas que a gente tem? E quem me conhece e quem já viu alguns vídeos do canal também sabe que esse período de base hoje em dia ele pode ser sim não tirado por completo, mas você de uma forma mais motivadora do que você ficar apenas rodando, apenas fazendo esse período e que, por exemplo, pode durar um mês, 4 semanas, 5, 6 semanas, dependendo do seu objetivo. O que a gente pode fazer? A gente pode otimizar isso e colocar alguns treinos intervalados, mesmo em períodos que você não tem alguma prova-alvo. O modelo atual, ele consiste em uma quantidade de provas muito grandes e aquele modelo tradicional com base, choque e transição era um período que foi criado que não tinham muitas provas, realmente as provas eram mais espaçadas e os alvos dos atletas eram mais espaçados. Se a gente for falar em atletas de alto nível, a gente já vai trabalhar também com questão de renda, né? Eles têm que correr provas para conseguir dinheiro e isso também não tem como a pessoa ficar só fazendo rodagem. E aí eu coloquei aqui que esse período, esse esquema novo de fazer choque, competição e transição apenas e não fazer a base, o que acontece? Base, pam. Por quê? É mais motivado, né? Mais motivador. Por quê? Você está fazendo treinos de tiro, você está alternando intensidades e isso motiva mais. E você tem mais liberdade para você escolher uma prova, por exemplo, em um começo de ano, uma prova teste, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Então, assim, daqui para frente eu vou começar a estreitar e mostrar como que o seu ano vai ser dividido, ou pode ser dividido, que é um exemplo que eu vou falar. Importantíssimo para você ter o seu ano bem dividido, você tem que escolher o seu alvo. Escolha o seu alvo, defina o seu alvo maior, seu alvo maior. Para quê? Pode ser em tempo, quero baixar meu tempo nos 10 km, Nilson. Não, Nilson, agora eu quero correr 10 km, Nilson. Nilson, eu quero correr 10 km numa prova no exterior, ou uma prova em outra cidade, em outro estado, independente. Então defina, eu quero melhorar meu tempo, quero fazer uma prova diferente, eu quero aumentar minha distância. A partir disso, você vai começar a entender o seu ano. E aí você pode me perguntar, uma indagação. Nilson, quantos alvos eu posso escolher nesse ano? E aqui eu vou colocar os números. Vou colocar os números de quantos alvos você consegue alcançar no ano. Então, vou até tampar aqui. E depende. Depende. Claro, depende do seu perfil físico, depende do seu condicionamento físico atual, do que você consegue receber de carga de treino, do seu período de treinamento, você corre há muito tempo, não corre, está começando agora. Então, assim, isso vai tudo depender. O que eu falo para vocês? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ano passado. Eu consegui bater os recordes do 5, do 10, do 21 e do 42 em um ano. Você tem que fazer isso? Obviamente que não. Você quer fazer isso? Pode fazer isso? Isso você tem que estar alinhado com o seu treinador. O que acontece? Foi um ano atípico ano passado. Foi o ano a gente está numa pandemia do coronavírus e eu acabei tendo um pouco mais de liberdade na hora de escolher meu ano. Em janeiro eu defini uma meta e foi tudo mudado por conta do vírus e aí eu tive que fazer uma flexibilização das minhas metas e criei submetas. E acabou que eu consegui bater nas 4 distâncias. Então, é errado fazer isso? Não, não é errado. Se tiver segurança, você pode fazer isso. Mas assim, você pode escolher uma só também, que eu acho muito saudável e
e é uma das minhas metas para esse ano também. Então, quantos alvos depende do seu condicionamento físico, do seu nível de treinamento. A gente vai conseguir encaixar isso aí. Estamos chegando lá na nossa periodização, hein, time? Eu dei um exemplo aqui de Porto Alegre, que eu coloquei como POA. Porque a minha meta era fazer a maratona de Porto Alegre, que ia ser na metade do ano passado, né? E acabou não acontecendo a prova e eu acabei transferindo essa distância para o segundo semestre. E como treino mesmo, eu ia fazer a distância. E aí acabou que no primeiro semestre eu já joguei o 5 e o 10, e no segundo semestre fui no 21 e no 42. Então você consegue ter essa flexibilização se você estiver em constante contato com o seu treinador. Por isso que é a importância de você definir um alvo. E essa aqui é uma das dicas principais do vídeo, que é comece de trás para frente. Como assim, Nilson? Não entendi. Você tem que definir o seu alvo. Se você definir o seu alvo, então você tem que olhar, está no seu alvo e olha para trás. O que você vai fazer? Você vai conseguir elaborar estratégias de treinamento para que a gente consiga chegar no período competitivo, na sua prova ou no seu teste, na máxima performance. Mas para isso, eu tenho que ir voltando os dias, as semanas, os meses, para conseguir elaborar essa periodização para você. Se acalma que vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco. E agora, eu falo aqui para vocês, alinhar submetas. Você tem uma meta maior e agora alinhe essas submetas. Como que você pode alinhar essas submetas? Eu dou um exemplo das planilhas dos meus alunos. Todo mês tem algum treino mais desafiador. Ou algum teste. Para quê? Para a gente se motivar durante o processo. Porque um processo, dependendo do seu alvo, ele pode durar 12, 16 semanas, que eu vou falar um pouquinho aqui embaixo já. Então, 16 semanas para a gente ficar treinando, é legal a gente se motivar durante o processo. E como que a gente pode se motivar durante o processo, né? Fazendo provas testes, fazendo treinos mais intensos, treinos especiais. Isso vai ajudar com que a tua motivação e com que o teu foco permaneça lá na meta maior, só que com as submetas mensais. Eu trabalho com submetas mensais. Eu acho que fica bacana e se a pessoa se dedicar, se você treinar 4 semanas, você já consegue sim ter um resultado. Tem que empilhar resultado na galera, não tem como, senão a gente não se motiva a continuar no treinamento. E agora aqui eu vou mostrar para vocês 2 propostas para vocês alinharem um ano de vocês. Aqui eu coloquei de 1 a 12, que se refere aos 12 meses do ano. Nilson, como que eu faço? Então você falou submetas é de mês a mês, correto? Correto. Então eu tenho, só que o seu alvo maior, lembra que é mais para frente. O que eu peço para você? Indico. Primeira proposta, divide em trimestres. Então nós podemos ter 4 alvos grandes, porque na última semana do trimestre vai ter o alvo, na última semana do trimestre vai estar outro alvo e outro alvo. O que acontece? Ah, Nilson, são 3 meses, então são 12 semanas. Só que eu coloquei aqui embaixo, aqui uns 5 km para você fazer uma periodização legal, você pode fazer durar de 8 a 10 semanas. Ah, mas aqui tem 12, como que eu vou fazer 8 a 10? E aí é 12, sobrou 2, sobrou 4, o que eu faço? É de 8 a 10 voltado para o 5K. E nessas outras 3 ou 2 semanas que sobraram, você vai criando, lembra que eu falei? Aquele misto de rodagem com treino intervalado, rodagem com treino intervalado. Então você tem essas 12 semanas e você vai ter foco total de 8 a 10 na distância, beleza? Então você pode, por exemplo, colocar aqui um 5K, 5K, 5K e 5K. E é isso mesmo. 10K, de 8 a 10 semanas. Então você tem que se programar para ficar de 8 a 10 semanas focado para aquela prova de 10 km para você melhorar a sua performance, para você bater teu recorde pessoal. Assim como para o 21 e 42, só que o tempo vai demandar um pouquinho mais por conta do volume, obviamente. O 21 km, eu costumo usar de 10 a 12 semanas, eu gosto de usar bastante 12 semanas, por mais experiente que seja, porque o 21K é uma prova longa e você sofre bastante durante o processo ali, mas eu acho ainda que a prova mais saudável é o 21 km, porque a maratona, aí sim o bicho pega, ali é complicado, e você vai ficar de 12 a 16 semanas. Como que eu sei se é 12, se é 16, se é 10, se é 8, se é 10 ou é 12? O que você vai fazer? Se você for iniciante, você vai fazer sempre o período maior de preparação. Então, 10 semanas, de 8 a 10 faz 10. Se for uma pessoa avançada, você consegue fazer uma periodização numa maratona em até
12 semanas. Então, 3 meses treinando afinco, você consegue se preparar bem para uma maratona. E é claro, eu sou experiente e quero fazer 16. Pode? Claro que pode. Tudo vai depender da sua estratégia e do que você vai conversar com o seu treinador. Beleza. Primeira proposta, pessoal, trimestral. Beleza? Minha segunda proposta, e uma proposta também voltada para longas distâncias, vamos pensar assim, é você dividir apenas em 6 meses. Então vão ter 2 alvos. O primeiro alvo no final e o segundo alvo no final. Nilson, mas e isso aqui, o que eu faço? Lembrar das submetas? Você pode colocar provas, testes no meio da periodização, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas aqui é o nosso alvo. E eu vou falar mais pra frente. Se não der certo aqui, o que eu faço? Treinei, cheguei lá, pá, não deu certo. Cheguei aqui, pá, não deu certo. Tem uma estratégia bacana para você. Ainda que não dê certo aqui, você vai conseguir alcançar sua meta nessa região de tempo aqui. Fica ligado. Entendido? Proposta 1, trimestral. Proposta 2, semestral, para fechar o ano de vocês. Pessoal, eu vou dar algumas dicas importantes que vocês podem, às vezes, boicotar ou esquecer mesmo durante esse processo de pensar o seu ano de corrida. Dentro da periodização ali, eu peço que você não faça mais de 2 treinos com intensidade alta seguidos. Então, tiro, rodagem forte, rodagem forte, rodagem forte, rodagem forte. Não. Por quê? Porque o descanso, ele também faz parte do treino e treinar leve é tão importante quanto treinar forte. Eu vou deixar aqui em cima esse vídeo que eu falo como que você vai melhorar treinando leve. Você vai melhorar sua performance treinando leve. Sim, é super importante. Então, se você tiver interesse, clica ali, você vai descobrir. E algumas atenções importantes que a gente vai ter que olhar nessa macro. Coloquei os 12 meses ali, agora vamos olhar o macro. Mês das férias ou período das férias. Quando você vai tirar férias? Isso tem que levar em consideração? Com certeza, porque é um período que a gente fica um pouco mais relaxado, não pode ficar sem treinar, mas a gente fica um pouco mais relaxado, às vezes os hábitos alimentares mudam um pouquinho, então a gente tem que levar em consideração. Às vezes escolhe um alvo logo após das suas férias, pô, não seria legal fazer antes, porque você vai relaxar, ou no meio das suas férias, ou antes das férias, isso vai levar super em consideração, assim como os climas. Então, condições climáticas, mais quente, mais frio, a gente tem que levar também, lembra que do ano a gente tem que escolher o alvo, e o alvo, teoricamente, você tem que ver, eu gosto de correr mais no frio, mais no calor, pô, às vezes para um recorde pessoal não é legal correr muito no calor, nem muito nos extremos, achar um clima ameno, achar um percurso bom, então veja quantas coisas englobam, ao invés só de pensar no seu ano, né? Só no ano, cara, aqui, não, você tem que pensar vários fatores, e também um mês de mudança. Às vezes você está passando por um mês muito turbulento, você sabe que aquele mês lá em junho eu vou ter que fazer uma mudança. Então assim, pô, escolhe o seu alvo antes da mudança ou depois, um período, porque senão isso pode afetar diretamente a sua performance e também a sua continuidade nos treinos. O que a gente quer é que você se mantenha treinando durante o ano todo, lembra disso. E aí, eu coloquei aqui, ó, faça testes. Faça testes, que é o exemplo que eu dei da planilha, que eu faço mensal, um treino intenso, ou um teste de 1.600 metros, ou um teste de 3 km, qualquer que seja o teste, faça para você ter o aspecto motivação. Nilson, então, só provas-alvos? Não é só provas-alvos. A gente gosta de correr prova e eu acho super benéfico isso. O que você tem que fazer? Tomar um pouquinho de cuidado, porque eu falo para fazer prova-teste. Como que é essa prova-teste? A prova-teste, a gente vai testar, obviamente, testar a alimentação, pré-prova, intra-prova, hidratação, equipamento, estratégia de prova. Será que eu vou largar mais forte, vai dar certo? Pô, deu certo. Então, a gente vai conseguir fazer. Porque se você deixar só para o seu alvo lá, não, tem um alvo. Chega no dia lá, dá errado alguns fatores que a gente podia ter controlado antes. Então, tem que tomar um pouco de cautela e sim, já escolher as provas testes ali. Não, vou fazer esse 10K, vou fazer 5K, mas cuidado com o quê? Em não fazer muitas provas testes. E se o treinador colocar para você uma prova teste, por exemplo, você vai apenas fazer forte a primeira metade, a segunda metade você vai fazer leve. Faça o que o treinador pede, porque isso vai afetar diretamente a sua performance, tá? Ele sabe o que é melhor para você, eu tenho certeza disso.
E aí, lembra que eu falei, deu ruim e deu boa. Chegou lá no seu alvo, no 6º mês e deu ruim. Nilson, o que eu faço? Primeiro, a gente vai ter que olhar para trás, ver quais possíveis fatores podem estar interferindo nessa sua não realização da máxima performance, não alcançar o seu objetivo, seja tempo, seja distância, seja de qual for. Então, olhou para trás, não conseguiu diagnosticar nada, sabe que você continuou treinando mesmo, se não faltou treino, a clima estava bom, estava tudo certo, dormiu bem, hidratação, para todos os fatores estava certo. O que eu proponho que você faça, que você procure fazer? Se você fez a prova-alvo, não deu certo, e você falou, cara, não tinha como não dar certo, tá? Não sei o que aconteceu. Tente, nas próximas 2 ou 3 semanas, achar uma prova também ou algum alvo que seja parecido com o que você tentou. Tipo, um 10 km. Tenta achar uma prova de 10 km de volta daqui 2, 3 semanas. Por quê? Porque pode ser um período, às vezes, que uma prova não deu certo, mas foi aspectos internos, só que você está muito bem treinado, você está preparado para bater seu recorde. Então, às vezes, se der uma segunda chance, um segundo estímulo logo em sequência, você já pode fazer alcançar a sua meta, né? Deu boa, então, entenderam essa ideia? Então, 2 ou 3 semanas, acha de novo a prova, faz, sofra, porque você já está com priorização muito boa, então você vai alcançar seu objetivo. E se deu boa, o que eu faço? Aí você vai olhar para trás também, ver as melhorias que você fez, os treinos que você sofreu, aproveite o momento, porque não é fácil sofrer esse processo de periodização e otimize esses itens. Então, no próximo ano, na próxima meta, escolha e faça coisas parecidas, eu digo de atitudes, né? Porque os treinos têm que ser diferentes, as suas cargas de trabalho, se deu boa, vai ter que ser elevada, e pense em elevada não só em intensidade, como em distância, não só em velocidade, e como distância. Então assim, vai ter que ser otimizado para sofrer novas cargas e para você conseguir sofrer novos resultados. Mas o processo inteiro, se deu certo, você pode seguir ele, não seguir os mesmos treinos. Então se deu boa, segue o barco, se deu ruim, você tenta achar outra prova logo em sequência já. E, em resumo, a gente tem que ter, não tem como escapar disso, um planejamento anual, ou um planejamento que você olha a visão macro, separando em 3 ou 6 meses, que é a proposta que eu mostrei para vocês, e colocar o alvo primeiro, então você olha de trás para frente, lembra disso? Começa invertido, para que você tenha a noção e o período de tempo que você tem de preparação. Será que eu tenho mesmo 12 semanas? Não, só tenho 8 semanas. Pô, então eu tenho que mudar um pouco a minha atitude, eu tenho que ficar um pouco mais focado na alimentação, um pouco mais focado nos treinos, não posso perder treino a partir de agora. Então tem o alvo e tem uma data, coloque uma data, isso é super importante. Coloca lá, dia 30 de agosto eu vou fazer 10 km forte. Aonde? Na prova? Não, no parque, qualquer local. Mas tem uma data que isso motiva muita gente. De trás para frente, eu mostrei para vocês 3 ou 6 meses que funciona muito bem comigo e com meus alunos também. E tome atenção àqueles cuidados de férias, clima quente, clima frio, mudanças. Isso vai interferir totalmente na sua performance, no seu rendimento. E faça testes periódicos para que durante o seu ano você se motive e veja resultados, veja fatos. Você vê número na sua mão, você fica mais motivado. Então, faça testes, escolha provas também que você vai apenas testar as estratégias de prova, alimentação e hidratação. E eu espero que você, junto com o seu treinador ou junto com alguém que te ajuda, defina o seu alvo, treine para aquilo, se divirta no processo também, porque é super importante, o processo é longo, mas o nosso jogo é o longo prazo. Eu espero que você tenha um ótimo ano, tenha ótimos resultados e colha eles. Eu digo uma coisa, se você for treinar, você vai colher resultado. Agora, se você ficar esperando em casa ou sentado no sofá, os resultados não virão. Não existe mágica, existe treino e resultado. Beleza, galera? Valeu! Não esquece de curtir aqui o vídeo e compartilhar com seu amigo se foi agregador esse conteúdo para você.